o Ultimaker Cura, os parâmetros básicos, para você poder imprimir usando o Ultimaker Cura. Então vou escolher um arquivo em STL, né? Geralmente eu uso o arquivo STL. Pode ser baixado da internet, ou você desenha no SolidWorks, exporta a versão STL, ou algum outro software que exporte a versão STL. Eu posso clicar em cima da peça e esse menu aqui vai ficar ativo para que eu possa mover ou com o mouse ou através de digitar valores no teclado. Vou rotacionar a peça para que ela fique com a face, né, orientada à mesa. Então, uma vez posicionada a peça do jeito que você quer, vamos aos parâmetros de impressão. Para conhecer só um pouquinho mais o Ultimaker Cura, você tem a opção de pré-visualizar, né, o preview, de como a peça vai ser impressa. Então eu posso olhar camada a camada de impressão na peça, desde o seu ponto zero, desde a primeira camada até a última camada. O monitor, se você tiver conectado a impressora ao seu computador, então você pode dar alguns comandos ou visualizar os comandos de retorno pela saída serial da impressora. Bom, meu draft aqui, esse menuzinho aqui é um menu de configurações rápidas. Como eu já alterei o meu, então eu tenho que fazer às vezes na mão mesmo, né? Eu acabei alterando o padrão que tinha aqui. Então vamos lá. Quanto menor é a altura, maior é a resolução de impressão. É lógico que a gente tem que ter um critério aqui. Se seu bico de impressão é 0,4, você não pode imprimir camadas maiores do que 0,4. Né? Vai ficar ruim a impressão, não vai dar aderência, não vai colar uma parede com a outra. Enfim, então você pode imprimir mais baixo, menor do que o bico. Maior do que o bico, não. Então se você quer imprimir uma camada de 0,6, então você tem que usar um bico de pelo menos 0,6. Né? Então eu posso imprimir aqui até, se eu estou com um bico de 0,4, até cada camada de 0,4, tá certo? Então, só para a gente olhar a peça aqui, então só para você entender, essa peça gasta 1 hora e 45 minutos. Se eu aumentar a camada para 0,3, que não é tão ruim assim o acabamento fica bom, eu comi 15 minutos, né? Ó, foi isso mesmo, 15 minutos. 0,2, 0,1, 1,45, 0,3, 1 e 15, desculpa, eu comi 30 minutos, meia hora de impressão menor se eu aumentar a distância entre uma camada e outra para 0,3, tá certo? Então isso fica um pouco a critério do que você está imprimindo. Então essa peça que eu iria imprimir, eu imprimiria em 0,3. É uma peça sem muitos detalhes, tem só uma cavidade, ela não tem muitos detalhes, certo? Então dá para imprimir em 0,3 numa boa ou 0,4, tá? Vamos lá. Continuando. Eu posso dizer quantas camadas de parede me interessa na hora de imprimir. Então só para a gente voltar aqui para a gente poder visualizar. Então, as camadas de parede são as linhas verdes, tá certo? Então, ó, paredes. Então, eu vou fazer 4 camadas, 4 passadas para fazer a área de parede. Isso depende de como você quer a resistência da sua peça, ou seja, a resistência de parede, né? Então, eu posso aumentar, para 6. Lógico que se eu aumentar para 6, o tempo de impressão também aumenta. Tá? Então tudo fica mais cheio, tá vendo? Essa parte aqui fica bem mais rígida do que se eu estiver trabalhando com 4. Tá? E essas espessuras aqui eles recalculam automaticamente. Vamos aqui ao top layer e bottom layer. Se sua impressão, o tipo do material, isso varia também um pouco com o tipo do material, qualidade do PLA ou ABS que você esteja usando. Se você está na última camada e ela está ficando com falhas, né, de fechamento na última camada, então o ideal é que você aumente a quantidade de layers finais.
Então eu estou trabalhando com 6, posso trabalhar com 3, metade, ou seja, eu faço 3 camadinhas, ou seja, estou trabalhando com um PLA bacana, a impressão é boa, a peça não tem muito, o preenchimento da peça também influencia, então essa peça aqui eu estou preenchendo só com 10%. Como é uma peça grande, vai ficar uma barriguinha entre uma distância e outra aqui do preenchimento. Então, para eu dar o acabamento na parte superior, eu preciso aumentar a quantidade de camadas no topo. Já a parte de base, eu posso fazer menor. Então, eu posso fazer com 3. Por quê? Porque a base, como vai ser a primeira parte que vai ser impressa, ó, ela está na mesa, ela vai dar um bom acabamento aqui, independente de uma coisa ou de outra, antes de começar o laranjinha, tá vendo? Então, eu posso fazer uma camada menor que ganho tempo de impressão. Continuando. O infio é exatamente quanto de preenchimento eu vou dar na minha peça. Se é uma peça sem grandes solicitações mecânicas, você pode fazer até com 0 de preenchimento, sem nenhum preenchimento, né? Se a distância entre as paredes, você pode aumentar a distância entre as paredes, você pode aumentar a quantidade de parede, de tal forma que você não precisa ter preenchimento. Porque na hora que você esticar o filamento de uma parede para outra, praticamente não tem gap ali, e ele dá sustentação e imprime de uma boa, certo? Uma peça básica, 10% de preenchimento é o início de qualquer coisa, tá certo? Se você quer uma peça mais resistente, pode chegar a 50% a 60%. Você botar 80%, 100% não é, às vezes nem consegue imprimir, porque ou vai levar tanto tempo imprimindo que não vale a pena. Ó, botar 80%. Calculou não. Ou não, peraí que eu mudei no lugar errado. 80%. Ali era o infio. 80%. 80% vai levar 2 horas, né, de impressão. Ó, praticamente é quase 100%, tá vendo? O zigue-zague. Ó. A gente quase não vê diferença. Tem peças que não fica 40%. O ganho de resistência não é proporcional. Tá? Tem a resistência intrínseca do material influencia muito. Então, o PLA ele é um material relativamente frágil, né? Ele não é muito resistente. Você não vai ter uma resistência de uma peça de ferro, né? Então, ou um plástico extrusado. Então, isso aí vai depender da resistência que você quer dar à peça. Existe um monte de parâmetros de impressão desse preenchimento, tá? Tem o grid. Vamos ver o grid. Veja que a distância, com mesmos 10%, a distância de um quadrado, a área de quadrado é muito grande, né? Então, tudo tem a ver com também o tipo de padrão que você vai usar no seu preenchimento, tá? Então, aí eu tenho... Então, eu particularmente gosto do zigue-zague, que é o seguinte, ó. Diferentemente desses outros que eu mostrei aqui, o que é que vai acontecer, ó? Veja que a impressão vai ficar um sobre o outro. Então, o fato da impressora ter que vir até aqui, depois voltar e passar por cima de novo, tal, não sei o que, ela gasta um tempo danado. Que no padrão zigue-zague é mais rápido. Então, além dele preencher mais, ó, ele faz um zigue-zague, ó. Então, ele acaba imprimindo mais rápido no zigue-zague. Então, na primeira camada ele passa de um jeito, na outra camada ele passa no outro sentido, ó. Certo? Então é bem interessante o zigue-zague, exatamente porque você consegue ter um preenchimento legal, numa área bem maior, com um percentual menor de zigue-zague, tá certo? O que é esse parâmetro aqui em Fill Overlap Percentage? É o seguinte,
Quando você faz o preenchimento, existe uma distância que vai ficar no gap entre a parede e a linha de adesão da parede com o preenchimento. Então, se você está notando que está tendo falha nesse preenchimento aqui, então você aumenta esse percentual aqui. Não deve passar de 20. Né? Se tiver que passar de 20, está com algum problema, ou no PLA, ou no bico, ou na impressora. Tá? Então, isso aqui geralmente é 8 a 10. E se você está aumentando muito, é um desses outros problemas que está aparecendo aí na sua impressão. Temperatura. Temperatura tem a ver com o material que você está trabalhando. Né? Então, o ABS, normalmente a temperatura da mesa é 100, no PLA a temperatura da mesa é 60. Pode trabalhar até sem aquecer a impressora, sem a mesa, com PLA, mas aí você vai precisar de fita adesiva na camada para poder dar aderência na mesa. Então, o recomendado é você trabalhar com 60 graus. Pode diminuir, aumentar essa temperatura? Pode, dependendo do tipo do material, do PLA que você está trabalhando, se está tendo problema de adesão ou não. Né? Lembre que se você aumentar muito a temperatura, no caso do PLA, pode haver o aumento do poder de retração e sua peça soltar. Então não é recomendado você sair aumentando demasiadamente a temperatura da mesa. Então você faz essa variação de 5 em 5 graus, que é onde você consegue perceber alguma variação válida. Né? Então se eu fosse diminuir, eu diminuiria para 55, depois para 50. Se eu fosse aumentar, eu aumentaria primeiro para 65, para depois 70. Tá? A temperatura de impressão varia muito de impressora para impressora. Eu posso ter meu PLA aqui, que o fabricante diz que é 190 de impressão, mas na minha impressora, o 190 da minha impressora não necessariamente é igual a 190 da impressora que o cara especificou. Então, o ideal é você fazer uma torre de temperatura, tem um arquivo que você gera chamado torre de temperatura, onde ele vai imprimir várias camadas, cada uma é uma temperatura, e pelo acabamento da peça você vai identificar qual é a temperatura ideal. Então, para começar, 195 é o valor inicial para você ter uma boa impressão em PLA. Velocidade de impressão. Velocidade de impressão você pode aumentar. Então eu posso botar para 60. Né? Isso obviamente vai diminuir meu tempo de impressão. Né? Às vezes não muito. Por que não muito? Porque veja que dentro do parâmetro geral de 40 ou 60, eu tenho outros parâmetros que eu vou diminuir a velocidade. É normal você diminuir a velocidade aonde? Na hora que você vai imprimir a parede. É o acabamento da peça, é a parte externa da peça. Então na parte externa da peça eu quero dar um acabamento legal, então eu imprimo mais devagar. Na parte interna da peça que ninguém vai ver, eu posso imprimir mais rápido, tá certo? E ganhar tempo na hora de impressão. Isso não quer dizer que eu vou imprimir mal. Então um outro parâmetro aqui, eu posso fazer também impressão do topo mais devagar, exatamente para dar um acabamento legal. Tá? Então eu posso ajustar tanto a velocidade de impressão de preenchimento, então meu preenchimento é em 40, mas a parede é em 20. A parte interna é um valor, a parte externa é outro valor, o top é um valor. Então. O travel speed é quando ele para de imprimir e vai de uma ponta para outra. Né? Ou seja, ele está numa ponta de impressão, aí ele sobe um pouquinho, geralmente ele não começa a imprimir onde ele parou, ele vai para um outro caminho e começa a imprimir de novo. Então isso é chamado de travel. Então na parte de travel, que eu não estou imprimindo nada, eu posso descer a lenha, posso botar ele para andar o mais rápido possível. Certo? Então o valor recomendado é 120, 100, 120, até 180. Senão o solavanco na impressora é muito grande, né, na Inivino. Então não é interessante você aumentar muito esse valor aqui. E mesmo porque, a depender do filme que está na impressora, isso aqui vai estar limitado. Ou seja, ele não vai dar os 120, ele vai dar 60, 80 se tiver a maior velocidade de deslocamento da impressora seja travado dentro do firma. Então esse é um parâmetro que às vezes não influencia muito. Então se você está chegando aqui, eu botei para 150 de impressão.
e a impressora está imprimindo no mesmo tempo que quando eu tinha botado 40, é porque o software da impressora está limitando para 40. Tá certo? O fabricante foi lá e limitou a velocidade de impressão. Ainda falando dessa parte de travel, né? Então a retração é aqueles filamentozinhos, uns fiapinhos que fica entre um pedaço e outro aqui da impressão, chama-se retração aquilo lá. Então aqui está habilitado. A distância de retração é, por exemplo, ele parou de imprimir aqui, ele vai andar até aqui sem imprimir, então ele vai lá e retrai para não ficar o fiapo passando. Então se você, isso é uma característica também do material que você está imprimindo. Então tem PLA que com essa parametrização aqui de retração de distância e velocidade de retração, eu consigo cortar o fiapinho e não ter fiapo entre uma caminhada e outra. Mas se uma determinada peça eu estou imprimindo, ela está ficando com fiapo, o que é que eu vou fazer? Eu diminuo a distância de retração, ou seja, esse minimal travel aqui, a retração, eu diminuo a distância mínima para ele ativar a retração. Então está em 0,8, ou seja, 0,8 milímetros. Se ele for fazer uma viagem maior do que 0,8, ele vai lá e retrai. Se ele fizer uma viagem menor do que 0,8, ele não retrai. Tá certo? Aí eu posso diminuir isso aqui se tiver muito fiamento, ou se tiver muito fiamento, em vez de eu diminuir isso aqui, né, eu acho que é um parâmetro chato de mexer, você pode aumentar a velocidade para 80, né, que aí ele vai retracionar bem mais rápido, e você pode escolher a distância de retração. Veja, se você aumentar muito a distância de retração, ou seja, quanto de filamento eu vou puxar de volta, vai demorar mais para o filamento voltar e pode ter falha de impressão em função disso, tá certo? Porque vai ter que voltar os 6 milímetros de novo. Então, o mais indicado é você aumentar primeiro a velocidade de retração. Não resolveu? De novo, aumenta de 10 em 10 ou de 5 em 5, dependendo do parâmetro que você está usando aí na sua impressora. Tá? Aumenta, eu pelo menos uso de 5 em 5, mas pode fazer de 10 em 10. E ver como é que se comporta a impressora. A parte de geração de suporte. Tá? Essa não é uma. Essa aqui tem uma parte que tem uma. Deixa eu andar aqui. Essa peça ela tem uma necessidade de suporte. Então aqui ela está sem impressão, sem suporte. Ó. Eu vou botar o suporte. Cadê o suporte? Generate suporte. Touch Build in Place. Deixa eu ver se ele vai fazer onde eu quero. Ele não está gerando suporte. Porque esse Touch Build in Place é a parte que se projeta da peça para fora, que toca na base. Mas como eu tenho uma camada aqui que vai subir aqui, eu já conheço minha peça, ou seja, eu tenho que fazer eu botei aqui Everywhere, então ele vai fazer um suporte aqui, nesse pedaço, por causa do topo aqui, ó. Então, essa peça aqui, ó, para ele fazer esse topo, tá certo? E aqui tem umas coisas legais. Ele pode dar um acabamento, deixa eu voltar aqui. Ele faz flexível, tá vendo? O suporte é um zigue-zague. Fácil de destacar. Eu botei Enable Support Rooftop. Porque na hora que ele vai chegando aqui em cima, ele vai fazer uma camada fechada para quando eu imprimir a outra camada em cima, ela fique lisa internamente e não fique com fiapos. Tá certo? Então essa parte aqui é interessante. Tá? Então basicamente gerar suporte depende do tipo da peça. Então essa peça é interessante gerar o suporte. O outro lado, ó, é a mesma coisa. E aí ele fecha. E para finalizar, o Build Plate Adhesion, que vai ser o que? Eu posso adicionar na minha impressão, por exemplo, estou imprimindo, eu imprimi sem nenhuma a peça direto. E aí eu estou reparando que numa das bordinhas aqui ela está retraindo, ou seja, ela está saindo. Então o que é que eu posso fazer? Eu primeiro posso fazer um brim. O brim é uma saia. Então eu aumento a área ao redor da peça, uma área destacável facilmente, ó,
Então, desde a primeira camada, ele primeiro imprime o brim, depois imprime a peça. Fica um gapzinho aqui entre um e outro que fica fácil de remover, tá certo? Então, o brim, eu posso fazer brim de 3 mm, 4 mm, 2 mm, 3 mm, tudo depende da sua peça, tá? O raft é diferente do brim, parece um brim, mas ele é diferente. O raft ele vai fazer primeiro uma área grande de adesão. Veja que, inclusive, a peça é impressa sobre o raft. Ó, só raft aí. Só raft. E depois eu vou imprimir a peça. Então a peça ela fica sobre a própria impressão. É diferente do brim, que no brim a peça vai ser impressa na mesa e mais uma saia ao redor da peça. Certo? Então é isso. E o skirt é exatamente o seguinte. Qual é a vantagem de você usar o skirt? Vamos lá, você botou para imprimir. Normalmente, quando você bota para imprimir, ela leva um certo tempo para aquecer a mesa, aquecer o bico, aquecer essas partes. Então, geralmente, o que acontece? Você deixa o bico de impressão deixa de estar cheio de filamento fluido para impressão. Então, às vezes, é interessante você imprimir um skirt para exatamente o quê? Durante essa linha em volta aqui, que não serve para nada em relação à peça, mas serve para limpar o bico, né? Então, fazer uma rotina de limpeza de bico. Você bota isso aqui, ele vai limpar o bico, que na hora que ele começar a imprimir, deixa eu botar aqui o travel para a gente ver. Então, ó, vou botar aqui, ó. Então ele começa a imprimir o skirt, ele saiu da ponta aqui, foi até lá, vai imprimir o skirt, ó. Vai enchendo o bico de impressão enquanto imprime isso aqui, tá certo? Ó, vai ele, faz a segunda. Então aqui, ó, retração, ó, a retração tá acionando aqui na hora do azulzinho fino. Então o skirt serve exatamente para você usar ele como limpeza de bico de impressão, tá? Que aí quando ele for para imprimir a peça, ele já tá o buck cheio da área de impressão já para imprimir. Tá certo? É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês.